pessoal, eu sou a doutora Débora e hoje a gente vai falar um pouquinho da doença de Alzheimer, que é uma das doenças mais conhecidas nos idosos. Para começar, a gente vai falar por que surgiu esse nome tão estranho, né? Alzheimer, é um nome difícil de falar, um nome difícil de escrever. Então, Alzheimer nada mais é do que o sobrenome do médico alemão que descobriu a doença. Então, o nome do médico era Alois Alzheimer. Ele é da década, ele descobriu a doença em 1901, quando ele tinha uma paciente que se chamava Senhora Auguste. E ele viu que essa paciente tinha 51 anos, mas ela apresentava ela fazia coisas diferentes que os demais pacientes dele, que eram sintomas da demência. Daí ele quando ela faleceu, ele abriu o cérebro dela e viu que esse cérebro era diferente dos demais pacientes dele. Daí ele levou num congresso lá na Alemanha, em Frankfurt, daí ele viu e foi conhecida como a doença de Alzheimer, que seria a doença do córtex cerebral. Então foi conhecido, né, antigamente a gente falava o mal de Alzheimer, agora a gente não fala mais, é mais a doença de Alzheimer. Então a doença de Alzheimer, o que ela é? Ela é a perda progressiva dos neurônios, é a morte desses neurônios cada vez mais. A doença, ela é progressiva. Desde o diagnóstico até mesmo o falecimento desse idoso, é cerca de 10, 13 anos, 14 anos que esse idoso vai viver depois do diagnóstico. Porque ele vai perdendo as funções, o neurônio dele vai morrendo. Então a gente vê o quê? A gente conhece essa doença como a doença da perda de memória e também a perda das funções e dificuldades de atividade de vida diária. Então aqui para vocês eu trouxe uma imagem de um cérebro do ser humano, né? O cérebro do idoso. Então a gente vê que dentro do nosso cérebro, ele é dividido em vários lobos, várias regiões. E uma da região do nosso cérebro que a gente tem bem lá no centro do nosso cérebro, né, perto dos lobos temporais, é o hipocampo. Então essa região chamada hipocampo é responsável pela nossa memória recente. Por isso que é comum a gente ouvir falar, o meu pai ele lembra de coisas do passado e tem dificuldades de lembrar coisas recentes. Ele esquece que comeu, esquece que dia é hoje, por causa que é a região do cérebro que é inicialmente afetada na doença de Alzheimer. Eu trouxe aqui para vocês também uma imagem que mostra um cérebro saudável e um cérebro de uma pessoa com Alzheimer severo, né, que seria o Alzheimer na fase final. Então a gente vê o quê? O cérebro do idoso saudável é como se fosse uma esponja cheia de água. Agora o cérebro da pessoa que tem Alzheimer, a gente vê que parece uma esponja murcha, né? Está seca. E em azul a gente vê aqui no Alzheimer inicial, né? Seria o pré-clínico, que é o transtorno cognitivo leve. Então a gente vê que em azul é a região do cérebro que inicialmente ela é lesionada. Depois a gente vai vendo que no Alzheimer moderado, essa região azul, ela vai se expandindo. Então, cada vez ele vai perdendo mais funções, porque é a região que está morrendo mais neurônios. E na fase severa do Alzheimer, a gente vê que quase todo esse cérebro está tomado de azul. Então, seria o que já está perdendo quase todas as funções, que é a fase do Alzheimer que o idoso já está acamado, né, já tem mais dificuldades às vezes já está usando sonda, está usando fralda. Nessa outra imagem, eu trouxe para vocês, em pontilhado, é como seria o tamanho de um cérebro saudável. E a gente vê aqui a encolhida do cérebro, como fica o cérebro de uma pessoa que tem doença de Alzheimer. Na outra imagem, a gente vê o acúmulo de placas, né, que é o que causa a morte desses neurônios, e comparando com os neurônios saudáveis. Então, a doença de Alzheimer nada mais é do que a morte dos neurônios progressivamente. Conforme o neurônio vai morrendo, a gente vai perdendo mais funções. Quais são os primeiros sinais que eu estou com a doença de Alzheimer? É lógico, cada paciente vai reagir de um jeito, né? O ser humano, cada um é cada um. Mas a gente vê que como geralmente eles apresentam essas alterações. Primeiro, a alteração da personalidade. Fica mais confuso, desconfiado, assustado.
Depois o idoso começa a perder interesse. Ele fazia uma coisa que ele sempre gostava. Por exemplo, era uma idosa que gostava muito de ir no bingo. De repente ela não quer mais ir. Depois esse idoso começa a se sentir confuso, não lembra em que local que ele está, qual é a data, que horas são, esquece de tomar o remédio. Depois começa a fazer coisas que não tem sentido. Por exemplo, vai na praia com uma blusa de frio e está todo mundo de biquíni no calor. Começa a ter dificuldade com as atividades de vida diária dele. Começa a ter dificuldade de se vestir, começa a ter dificuldade de tomar banho, né? Esquece como que se toma um banho. E começa a esquecer as coisas que ele ia falar, fica tudo na ponta da língua. Ou então ele fica muito repetitivo. Eu já falei isso, eu já falei aquilo, começa a ficar repetitivo. Começa a colocar as coisas em lugares estranhos. Então, às vezes, esquece o óculos na geladeira, esquece o relógio na geladeira, começa a esquecer palavras que ele sempre falava. Então, às vezes, é um Natal e ele fala Feliz Páscoa. E também começa a ter mais dificuldade para completar tarefas que ele fazia no dia a dia, contas, cálculos, e ele começa a ter dificuldade. Então, a gente não sabe por que acontece a doença de Alzheimer, mas a gente sabe que o quê? Quanto mais velho eu sou, menos eu estudar, mais chance eu tenho de ter a doença de Alzheimer. Então, assim, se eu não tenho atividade mental, não faço atividade física, tenho hipertensão não controlada, tenho diabetes não controlado, sou obeso e tenho depressão, então eu vou ter mais chances de ter a doença de Alzheimer. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Como a gente vai saber se a pessoa está com Alzheimer ou não? Através de testes neuropsicológicos, que são aplicados por gerontólogos ou por neuropsicólogos. Então, assim, a gente pergunta, que dia é hoje? Que local nós estamos? Faz alguns cálculos. Então, são vários testes que a gente utiliza para esse idoso para saber como ele está. Outra coisa que a gente faz é entrevistar os familiares, né? Como que a sua mãe está? Ela está se perdendo? Ela está lembrando das coisas? Então, através dessa entrevista, a gente consegue também saber um pouquinho como esse idoso está. Depois o médico, né, ele vai pedir um exame, o exame é um hemograma completo para saber, às vezes o idoso está com falta de vitamina, está com uma infecção também que vai causar alguma confusão mental. E também a neuroimagem, que é a tomografia e a ressonância magnética, que a gente vai observar o cérebro desse idoso. Lembrando que não tem como a gente saber o diagnóstico completo. A gente só vai saber se esse idoso mesmo tem Alzheimer depois que ele falece, que é quando a gente consegue abrir o cérebro e ter mesmo o diagnóstico completo se ele tem Alzheimer ou não. Então, o diagnóstico, na verdade, a gente vai excluindo as outras doenças. Então, a gente faz o exame, vê que ele não está com falta de vitamina, não está com nenhum tumor no cérebro, não está com desidratado, não está com algum acúmulo, efeito colateral de alguma medicação, então, e está tendo alguns sintomas, está esquecido, está trocando as coisas, está confuso, então a gente já supõe que é a doença de Alzheimer. Então a gente vê como que a gente trata a doença de Alzheimer? Através de medicação. Então a medicação, ela atua para estabilizar a doença. Então, às vezes o idoso ia demorar 1 ano para ele começar já a usar a sonda, a usar a fralda. Com a medicação a gente consegue controlar ele há cerca de 5 anos. Ele vai declinar, vai demorar 5 anos para ter essa perda. Mas lembrando que o Alzheimer não tem cura, então o idoso ele vai sim declinar. Mas a gente tem que tratar. Então assim, os estudos mostram o quê? Que a terapia e estimulação cognitiva auxiliam também ao tratamento da doença de Alzheimer, de deixar ele mais estabilizado. Então, aliar a medicação, aliar as atividades cognitivas, vai sim fazer com que esse idoso permaneça mais tempo com as atividades de vida diária preservadas. Então, qual que é o objetivo do tratamento? Primeiro, desacelerar o declínio cognitivo, né? Então, ele vai declinando, com a medicação ele fica mais estabilizado.
Vai controlar o comportamento, que é uma das coisas mais importantes, né? A gente vê que os familiares sofrem muito com essa alteração de comportamento desse idoso. Às vezes fica muito agressivo, troca a noite pelo dia, então a medicação vai ajudar para isso. Vai reduzir o declínio funcional, né? Igual eu falei, às vezes o idoso vai demorar mais tempo para ele começar a usar fralda, por exemplo. Vai manter esse idoso com mais função, ele vai ter mais funcionalidade por mais tempo, que é o que eu já disse, né? E vai garantir principalmente a saúde do cuidador. Que a gente sabe que quem tem a doença de Alzheimer, quem sofre mais não é o idoso que tem Alzheimer, e sim quem cuida. Porque é muito estresse, o cuidador, ele deixa de viver a própria vida para viver a vida do idoso. Então, quem mais sofre com a doença de Alzheimer é quem cuida, né? Assim, é muito desgastante. E quais são as fases da doença de Alzheimer? O Alzheimer tem 3 fases. A fase inicial, a moderada e a grave. Na fase inicial, o que a gente vê? O idoso, ele tem lapsos de memória, começa a mudar um pouco o comportamento, começa a mudar o humor, senso de direção e começa a ter dificuldade de fixar novas informações. Na fase moderada, esse idoso já vai ter uma perda mais significativa da memória, vai ter alterações mais bruscas do humor, já vai ter dependência de algumas atividades, né? Ele não vai conseguir fazer algumas atividades sozinho. Por exemplo, não vai lembrar de tomar o remédio sozinho. Vai ter mais confusão mental, esquecimento, o vocabulário dele vai ficar assim, ai, qual que é o nome daquilo mesmo que a gente senta? Ai, cadeira. Então ele vai ter mais dificuldade de nomear as coisas. E no Alzheimer grave, ele já vai ter uma dependência física total. Né? Já vai ser aquele idoso acamado, que está com sonda, está usando fralda, já tem dificuldade de engolir, por isso que vai usar sonda. Já começam a surgir as infecções, né? Infecção urinária, já começa a ter mais pneumonia, porque ele já está mais limitado ao leito, né? Já é aquele idoso que está acamado. Aí é uma fase que ele já não se reconhece mais, né? Ele mesmo já não se reconhece mais. Já não anda, não fala. E como a gente faz para prevenir a doença de Alzheimer? Primeiro, uma alimentação saudável, atividade física, evitar fumar, tratar a hipertensão, diabetes, né? Estudar bastante, fazer atividades que estimulem a memória. Dentre essas atividades que estimulam a memória, tem a estimulação cognitiva, que os estudos internacionais comprovam que sim, melhora o funcionamento do cérebro e faz com que eu previna, demore mais tempo para declinar essa minha memória, mesmo eu tendo a doença de Alzheimer, a estimulação cognitiva vai evitar com que a doença progrida mais rápido. Então assim, mas além da estimulação cognitiva, né, que é feita em consultório por gerontólogos, o que eu posso fazer? Posso estimular o idoso a falar vários idiomas, né, matricular no curso de inglês, na computação, estimular o idoso a tocar instrumentos musicais, estimular a leitura é muito importante, né, para trabalhar o cérebro, estudar, né, muitos idosos que vêm em consultório falam, eu comecei a aprender a ler agora, então tudo isso é muito importante. Ter atividades sociais, né, só o fato do idoso conversar, sair, passear, está implementando também a atividade cerebral desse idoso. E os jogos intelectuais, que é xadrez, sudoku, palavras cruzadas, quebra-cabeça. Então, esses jogos também ajudam esse idoso a manter esse cérebro cada vez mais saudável. Lembrando que eu falo idoso, mas quanto antes a gente ter essa prevenção, então desde criança, eu já começar a ter uma alimentação saudável, atividade física e fazer atividades que estimulam o meu cérebro, é mais chance de eu ser uma idosa mais saudável. Então, às vezes também as pessoas perguntam, o Alzheimer ele é genético? Então, assim, a gente não sabe, a gente sabe, lógico, quem tem familiares que têm a doença de Alzheimer, eu vou ter mais chance de ter a doença de Alzheimer também. Mas não é porque eu tenho um familiar que eu tenho doença de Alzheimer que eu vá ter. Então, assim, a gente vê famílias também que ninguém na família tem Alzheimer e essa pessoa foi a sorteada, né? Foi a pessoa sorteada que teve a doença também. Então, os estudos ainda estão em andamento sobre isso. É genético,
mas assim, não é genético, não é obrigatório, porque meus pais têm Alzheimer, eu vou ter também. Então, assim, para quem se interessou no tema, quer saber mais sobre a doença, eu vou sugerir alguns livros, né? Como o livro Para Sempre Alice, que tem até um filme, né? Tem um filme do Para Sempre Alice, que é uma história de uma moça que tem 50 anos e tem um Alzheimer precoce, ganhador do Oscar, né? A atriz ganhou o Oscar. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh boy. He's gonna break up, or? No. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh my God. Tem o filme Iris, também, que fala bastante sobre a doença de Alzheimer. O filme Diário de uma Paixão, né, que é romântico, aí é um filme muito bonito que fala sobre a doença de Alzheimer também. E tem o filme Longe Dela, que também fala sobre a temática da doença de Alzheimer. Eu também indico, né, um livro que eu gosto bastante, que é o livro que chama Quem Eu? Uma avó, um neto e uma lição de vida, que é do Fernando Aguzoli. Então, ele é um moço que largou a vida toda dele, né, durante 2 anos, para cuidar da avó dele que tinha Alzheimer. Então, é bem interessante, porque ele nos mostra, através desse livro, como a gente pode lidar com a doença de Alzheimer com bom humor. Né? Que não adianta nada eu ficar, mãe, a senhora já falou isso, eu já falei que hoje é o dia 22, eu já falei isso para a senhora, porque só quem vai se estressar sou eu. Eu vou ficar estressada, porque ele tem Alzheimer e vai esquecer. Então a gente tem que levar no bom humor. Que dia é hoje? Dia 22. Não adianta eu ficar debatendo. Vai perguntar de novo, que dia é hoje? Dia 22. Levar tudo com bom humor e paciência. Porque lembrando, às vezes a gente esquece, mas a gente vai ser idoso também. E pode ser que a gente tenha a doença de Alzheimer também. Então, a gente vai estar cuidando do outro como eu gostaria de ser cuidado no futuro, né, se eu tiver a patologia também. Então, assim, por hoje, né, a gente vai falar, foi só uma prévia, né, sobre a doença. Lógico que tem muito mais coisa que a gente pode abordar. Quem tem sugestões de temas que a gente pode falar, né, aqui nos vídeos, sugestões de temas, quem tem dúvidas, pode enviar aqui nos comentários, né, pode enviar e-mail. Nós estamos aqui em Limeira, fornecemos cursos para cuidadores de idosos, estimulação cognitiva, curso para pessoas e profissionais que querem trabalhar com estimulação cognitiva em idosos, cursos de primeiros socorros, palestras sobre a temática. Né? Então, está aqui também os nossos contatos, a gente está aqui na Rua Sergipe, 736, na Vila Cláudia. E tem aqui o nosso telefone, tem o WhatsApp, que é 19 98740 6077. Mas todas essas informações vocês têm aqui no nosso vídeo também. Quem tiver sugestões de tema, de palestras, o que a gente pode colocar aqui no conteúdo, só deixar nos comentários. Até lá, nos vemos no próximo vídeo.